do bode. Vocês já pararam para se perguntar o porquê disso? Pode parecer que não, mas se formos buscar a resposta para isso, vamos acabar descobrindo que é algo bem interessante, e é justamente sobre isso o nosso vídeo de hoje. Por que o bode é o animal ligado ao diabo? Para início de conversa, temos que ter em mente que a palavra diabo ela foi mais concretizada pela mitologia cristã. A palavra diabo em si vem do vocabulário grego e quer dizer aquele que divide, aquele que separa. Adotada pelos cristãos, logo essa palavra passou a significar aquele que se opõe a Deus. Certo, Daddy Jack? Então, afinal, como o bode entrou nessa história? Por vários motivos, e agora vamos a eles. Primeiro de tudo, várias culturas, religiões e crenças antigas tinham o costume de ligar deuses a animais. Na mitologia egípcia temos Anubis, por exemplo. No hinduísmo temos Ganesha. Para os fenícios temos Dagon, o deus peixe que supostamente inspirou Lovecraft a escrever seu conto com o mesmo nome e por aí vai. E bem, eu acho que não é segredo para ninguém. Os cristãos demonizam qualquer tipo de crença e divindade que não sejam as deles. Isso ninguém pode negar. E isso vem desde muito tempo. Todos esses deuses de outras religiões eram tidos como demônios. E assim chegamos em Pan. Pan é um deus da mitologia grega que foi adotado por várias outras culturas posteriores. Ele representa os bosques, os rebanhos e os pastores. Gosta de tocar música com sua flauta e principalmente gosta de sexo. Nas histórias de Pan, ele sempre vai gostar de estar no meio das ninfas, e lascividade, sexualidade faz parte de sua personalidade. E como vocês podem ver, Pan é praticamente um bode com aparência humanoide. Ele foi um dos deuses mais escorraçados pelos cristãos nas épocas de conquistas e tal, justamente por causa dessa coisa do sexo em grande quantidade, algo que é um tabu para eles, talvez até hoje. E bem, esse é o nosso primeiro ponto, mas como eu disse, existem vários. O segundo ponto é por causa da constelação de Capricórnio, acreditem se quiser, mas não tem nada a ver com astrologia, olhem só. Aqui no Brasil, isso acontece bem pouco, mas em algumas regiões do mundo, em determinada época do ano, as noites duram mais tempo, bem mais tempo do que o dia. E quando isso acontecia na Europa, o Sol ficava exatamente sobre a constelação de Capricórnio. E aí está mais um motivo para o bode estar ligado às trevas e à escuridão. Existe também a coisa do bode expiatório. Eu acho que muitos de vocês já devem ter pelo menos ouvido falar. Falando de maneira bem resumida, o povo hebraico escolhia um bode de algum rebanho, as pessoas se juntavam e a cerimônia começava. O sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode e começava a pedir perdão por todos os pecados do povo de Israel. Depois do bode estar, entre aspas, carregando a culpa e os pecados de todas aquelas pessoas, o animal era solto no deserto à mercê da própria sorte. Existe também a questão dos maçons. Muita gente por aí chama os maçons de bodes. Tem aquele pessoal idiota, né, que fica falando que é coisa do diabo e tem um bode lá dentro e blá blá blá, mas enfim, isso a gente só ignora. Mas existe sim um motivo para eles serem apelidados de bode, você sabia? Na época da Inquisição, na Idade das Trevas, onde ou você era cristão ou você era expulso da sociedade ou morto, os maçons precisavam fazer suas reuniões em segredo. E eles foram muito espertos, muito criativos nessa hora.
Cada reunião acontecia num local diferente, e para descobrir esse local era bem simples. O maçom responsável por cada próxima reunião saía pela cidade com um bode que usava um sino no pescoço. Todas as outras pessoas não davam a mínima para aquilo, mas os maçons seguiam o som do sino e do bode até chegarem no local da reunião. As pessoas temem e odeiam aquilo que elas não conhecem ou não conseguem compreender. Por isso, os maçons e vários outros grupos de pessoas sofrem preconceito até hoje. E enfim, quando toda essa história do bode com o sino foi descoberta, não demorou para as pessoas, mais uma vez, passarem a ligar o pobre animal ao diabo. E galera, chegamos no nosso último ponto e talvez o maior de todos, o Baphomet ou Baphomet, uma das criaturas mais emblemáticas, enigmáticas e misteriosas criadas até hoje, se não a mais de todas. Sua origem é muito incerta e discutida. Ele está ligado aos templários, está ligado a vários deuses de várias religiões. Talvez Baphomet seria o próprio Maomé. E claro, existe o Baphomet, mais famoso de todos, a ilustração de Eliphas Levi, esse símbolo tão rico em detalhes que eu tanto gosto. E como vocês podem ver, existe claramente, mais uma vez, a figura de um bode.